Você já se encontrou no meio do horário de pico no transporte público, lotado como sardinhas em lata apenas para ser recebido pelo inconfundível cheiro de suor da pessoa à sua frente? Bem, essa situação pode desencadear irritação, especialmente quando essa pessoa se revela ser um tagarela antissocial que discute com um amigo no viva voz do celular. E quando alguém a chama a atenção, ela apenas solta palavrões e continua com seu comportamento disruptivo. Todos já estivemos lá, encontrando pessoas desagradáveis no mundo exterior. Eles estão em toda parte, no ônibus, no trem, nas ruas, em restaurantes, no trabalho, no trânsito e até mesmo em nossos espaços privados. Esses indivíduos difíceis vêm de todos os cantos do mundo e de todas as camadas da vida, simplesmente não sabem como se comportar, ou talvez saibam, mas nem se importam em fazê-lo. Como lidar com essas pessoas? Acontece que os antigos estoicos têm algumas respostas. Lidar com pessoas difíceis é um tema comum na literatura estoica. Eles falaram sobre irmãos enganosos, pais ruins, indivíduos que empurravam em banhos públicos e aqueles que careciam de boas maneiras e higiene ao usar instalações públicas. Então, o que podemos fazer sobre passageiros barulhentos e mal-cheirosos, colegas de trabalho desagradáveis, ou até mesmo pessoas abusivas ou narcisistas com quem compartilhamos nossos espaços de convivência? Este vídeo aprofunda o assunto de lidar com essas pessoas difíceis, incluindo aquelas com problemas de higiene, sob a ótica da filosofia estoica e algumas experiências pessoais relevantes. Depois de ser banido de Roma, Epicteto viajou para Nicópolis, uma cidade do norte da Grécia, onde passou o resto de sua vida. Em Nicópolis, ele fundou uma escola filosófica e entre seus alunos estava um jovem e brilhante homem chamado Arian. Sem Arian, não teríamos as estimadas lições de Epicteto hoje, pois Arian registrou uma vasta coleção de palestras e criou um livro de bolso com as lições mais importantes de seu professor. Uma dessas lições apresenta um dos alicerces da civilização romana, os banhos públicos. Os banhos públicos eram prevalentes no Império Romano, e a cultura de banho romana, baseada na dos antigos gregos, se espalhou por todo o Mediterrâneo. Os romanos visitavam os banhos para encontrar amigos, convidá-los para festas e até mesmo para a política, onde políticos usavam o local para coletar apoio do povo. Mesmo os super-ricos que podiam pagar espaços de banho privados frequentavam os banhos públicos devido aos aspectos sociais. Esses banhos proporcionavam aos cidadãos um local para fazer exercícios, socializar, relaxar e se divertir. No entanto, com uma ampla variedade de pessoas visitando espaços públicos lotados, não faltavam aqueles que respingavam água intencionalmente, vinham para roubar ou acreditavam que o banho público era sua propriedade e se comportavam de acordo. A leitura de textos estoicos nos mostra que, de muitas maneiras, a natureza humana não mudou muito e pessoas difíceis são uma ocorrência atemporal. Então, o que Epicteto sugeriu sobre como lidar com essas pessoas difíceis de sua época? Epicteto aconselhou seus alunos a lembrar a natureza de suas atividades. Características específicas podem ser atribuídas a cada ação no banho público. Por exemplo, existem coisas que podemos esperar quando vamos lá, mesmo que não gostemos delas. Pessoas respingando água, empurrando outros, usando linguagem abusiva, gritando, intimidando ou até mesmo fazendo bombas na água. Estar ciente desses aspectos inerentes ao banho público deve evitar surpresas desagradáveis. Epicteto sugeriu que o foco não deve ser apenas o ato de tomar banho, mas também manter a mente calma e sob controle. Ele disse: assim, você irá prosseguir com mais segurança nesta ação se disser a si mesmo: agora vou tomar banho e manter minha mente de acordo com a natureza. E da mesma maneira em relação a qualquer outra ação. Pois, se surgir algum impedimento no banho, você estará pronto para dizer:
Não foi apenas para tomar banho que desejei, mas também para manter minha mente de acordo com a natureza, e não a manterei se ficar incomodado com coisas que acontecem. Podemos aplicar essa abordagem ao transporte público. Qual é a natureza dessa atividade? O transporte público sempre é tranquilo, com assentos disponíveis para todos e pessoas adoráveis no ônibus ou trem. Os trens sempre chegam pontualmente, sem exceção. Qualquer passageiro provavelmente admitirá que, mesmo que ocorram experiências positivas, elas não representam completamente a natureza do transporte público. Em vez disso, existem muitos aspectos desagradáveis, como pessoas barulhentas, mal-cheirosas, antissociais que tentam evitar pagar, ocupam muito espaço e usam o alto-falante do telefone em um metrô lotado. Então, qual é a maneira estoica de lidar com o transporte público? Com base em Epicteto, a resposta é dupla. Primeiro, antes de sair, os estoicos contemplam a natureza de viajar com o transporte público. Em segundo lugar, eles se concentram em manter suas mentes calmas ao participar da atividade. Ao pegar o ônibus, espere a possibilidade de atrasos e, ao pegar o trem, espere encontrar pessoal antipático e passageiros desagradáveis. De acordo com o estoicismo, a chave está em ajustar suas expectativas à realidade da situação e manter a tranquilidade mental. Marco Aurélio, considerado um dos bons imperadores, era também seguidor da escola filosófica estoica. Como imperador, ele tinha que lidar com pessoas o dia todo, todos os dias, incluindo algumas bastante difíceis. Algumas pessoas eram rudes e exigentes, enquanto outras eram injustas e não confiáveis. Ser imperador era uma responsabilidade enorme, e o fardo era pesado. Imagine ser a pessoa mais influente viva, com muitos invejando você e tentando ocupar o seu lugar, enquanto um vasto império depende das suas escolhas. Compreensivelmente, Marco Aurélio buscou uma saída para seus pensamentos, e isso assumiu a forma de um diário no qual ele escreveu suas reflexões. Ele escreveu sobre a coragem em tempos de necessidade, o significado da vida, a natureza humana e, sem surpresa, sobre lidar com pessoas difíceis. Vamos examinar um exemplo curioso dos escritos de Marco Aurélio, no qual ele instigou a si mesmo a não se incomodar com o mau odor corporal das pessoas. Ele afirmou: "Não se irrite com o cheiro ou mau hálito das pessoas. Qual é o sentido disso com aquela boca e aquelas axilas? Elas vão produzir esse odor, mas têm um cérebro. Será que elas podem perceber isso? Será que podem reconhecer o problema? Você também tem um cérebro, então use sua lógica para conscientizá-las, mostrar a elas, fazê-las perceber. Se elas ouvirem, você terá resolvido o problema sem raiva." A ideia subjacente desse método é que, em última instância, não podemos controlar o comportamento das outras pessoas. Marco Aurélio percebeu que, mesmo como imperador, ele não tinha poder completo sobre seus súditos. Como provavelmente já experimentamos com as pessoas ao nosso redor, elas têm suas próprias mentes, vontades e liberdade de ação. Se algo nos incomoda nelas, só podemos apontar e comunicar claramente o problema. No entanto, isso não é uma garantia de que elas ouvirão. As chances são de que elas não se importarão com o que dizemos. Algumas pessoas podem ter problemas de higiene e não se importar, a menos que sejam obrigadas a tomar banho e usar desodorante. Sua higiene não está sob nosso controle, e como os estoicos diriam, não vale a pena se preocupar com isso. Quando as pessoas exibem comportamentos que não gostamos, costumamos examinar esses comportamentos de perto. Um exemplo com o qual quase todos podem se identificar é a maneira como vemos nossos pais, especialmente à medida que envelhecemos. Tendemos a nos concentrar nas características negativas de nossos pais, enquanto ignoramos as positivas. Sim, alguns pais tomam decisões terríveis, alguns não aceitam críticas e alguns são intrometidos. Essas facetas podem criar uma divisão entre nós e eles, mas não podemos simplesmente descartá-los, porque eles estão sempre presentes quando nos comunicamos com eles. Essas características
são o que torna essas pessoas difíceis e, infelizmente, muitas vezes não podemos fazer muito sobre isso, pois apenas eles podem decidir mudar. No entanto, Epicteto nos incentivou a não desistir dessas pessoas. O filósofo estoico compartilhou uma lição enraizada na tolerância, mostrando que todas as coisas, inclusive as pessoas, têm mais lados além de suas características negativas. Epicteto conversou com um aluno que tinha problemas com um irmão que agia injustamente, seja com ele ou com outras pessoas. Ele deu a ele a seguinte sugestão: todas as coisas têm duas alças, uma pela qual você pode carregá-las e uma pela qual não pode. Se seu irmão é injusto e você tenta entender a situação pela alça de sua injustiça, você está usando a alça que não funciona. Agarre a situação pela outra alça, que é o fato de que ele é seu irmão e vocês dois foram criados juntos e você pode lidar com isso bem. Em muitos casos, a mudança de perspectiva, baseada em experiência pessoal, faz uma grande diferença. Às vezes, especialmente quando estamos sozinhos com nossos pensamentos, tendemos a ampliar os aspectos negativos das pessoas, transformando-as em vilões que causam estragos em seu entorno. A alça, como Epicteto a chamou, se torna mais significativa do que a pessoa a qual está ligada. O que ajuda é simplesmente se concentrar no outro lado da pessoa, pois há muito mais em alguém do que ser apenas um idiota, mentiroso, imbecil ou drama queen. Pode haver aspectos complementares que ainda podem apoiar um vínculo, outras alças para lidar com a situação. No entanto, a situação pode ser tão ruim às vezes que não podemos mais lidar com ela, mesmo pelas alças que consideramos aceitáveis. Algumas pessoas são simplesmente tóxicas demais para estarem por perto. Se esse for o caso, continue lendo. Imagine compartilhar sua casa com alguém que começa um incêndio que produz uma fumaça insuportável. Enquanto o incêndio for gerenciável e a fumaça tolerável, você não vê motivo para sair. Mas o que você fará quando a fumaça se tornar insuportável? Você permanecerá dentro de casa ou sairá? Vou compartilhar algo pessoal, algo com o qual lutei por um longo tempo. Não falo com um familiar há mais de 5 anos. Costumávamos ser muito próximos, mas na primavera de 2018, cortei o contato por boas razões. Foi uma acumulação de experiências, algumas das quais são bastante perturbadoras quando as lembro. Esse familiar exibe os critérios do transtorno de personalidade narcisista listados no DSM-5. Embora nunca tenha sido diagnosticado oficialmente porque não acredita que tenha um problema, em contraste com o mundo ao seu redor. Claro, independentemente do rótulo que possa se aplicar a esse familiar, sua completa falta de respeito pelos limites pessoais, manipulação, mentiras patológicas, autoengrandecimento, obsessão por vingança e autodestruição, sem mencionar a destruição da vida de outras pessoas, eram demais para eu tolerar. Tive que escapar da ideia de que esse familiar ainda era meu familiar e, portanto, eu deveria tê-lo em minha vida. Perdeu cada vez mais sua credibilidade à medida que os incidentes continuaram se acumulando, e eu não era a única vítima. Por anos, ponderei sobre as palavras de Epicteto. Você tem direito natural a um bom pai, não apenas a um pai. Embora isso não se aplique ao meu pai, o exemplo das palavras de Epicteto é apropriado. Enquanto isso é verdade, também tive que reconhecer que há limites para o que se deve suportar. Em algum momento, o bastante é o bastante. Na coletânea de palestras gravadas de Epicteto, chamada Discursos, ele apresenta uma comparação sobre a fumaça em uma casa. Vai mais ou menos assim. Se alguém fez fumaça na casa, se ele fez uma quantidade moderada de fumaça, eu vou ficar. Se for demais, eu saio. Essa comparação geralmente é explicada como um argumento que apoia a ideia do suicídio, sugerindo que, quando a vida se torna muito pesada, está tudo bem sair. No entanto, ao examinarmos as passagens que antecedem a comparação, parece que Epicteto está se referindo a pessoas difíceis. Eles contam uma história sobre alguém que não queria jantar na casa de outra pessoa porque não suportava a ostentação dele. Assim, Epicteto concluiu:
Não faça nada quando estiver sobrecarregado ou aflito, ou achando que está em uma situação miserável, pois ninguém o força a fazer isso. Ele parece estar enfatizando nossa capacidade de escolher quando lidar com pessoas difíceis ou até narcisistas de pleno direito. A pergunta é se há a possibilidade de sair. Se a resposta for sim, você pode abrir a porta e nunca mais olhar para trás. Quando as pessoas nos magoam, podemos alimentar fantasias de vingança, e olho por olho pode parecer justo. Se alguém nos prejudicou ou cometeu uma injustiça, não estamos justificados em dar a eles uma dose do próprio remédio. Minhas interações com meu familiar evocaram sentimentos semelhantes em mim por anos. Eu pensava em vingança, em como acertaria as contas. Certamente não usaria os mesmos métodos que ele usava. Minha ideia de vingança era o sucesso. Quando criança, eu nunca era bom o suficiente, sempre estava errado, perpetuamente deficiente. Pensei que a melhor forma de vingança seria mostrar a ele que eu tinha alcançado mais sucesso do que ele jamais teria. Embora essa forma de vingança fosse construtiva e não visasse prejudicar alguém, ainda era vingança, ainda era alimentada pela raiva. Assim, sacrifiquei parte da minha felicidade para acertar as contas. Em retrospecto, isso foi bastante absurdo. Não apenas mantive meu coração acordado, mas também desperdicei minha energia buscando algo que, em última instância, estava fora do meu controle. Obter uma reação do meu familiar, a reação desejada dele, era uma mistura de admiração, reconhecimento, arrependimento, aceitação e talvez, apenas talvez, um pedido de desculpas. Mas percebi que ele provavelmente nunca me daria essas coisas, não importa o quanto eu realizasse. Epicteto apresentou uma perspectiva diferente sobre a futilidade da vingança. Em essência, ele via a vingança como desnecessária e como um ato prejudicial a si mesmo. Se buscamos vingança por causa de uma lesão que alguém nos infligiu, consideremos primeiro a sugestão de Epicteto de pensar sobre o que é a lesão. O que é uma lesão? Quando alguém nos trai, estamos machucados? Quando alguém corta a nossa mão, estamos feridos? Pelos padrões convencionais, você provavelmente consideraria esses eventos como lesões. No entanto, Epicteto afirmou que a lesão real envolve uma falta de moralidade nas ações de alguém. Portanto, se alguém mente para você ou rouba de você, essa pessoa se machucou, pois danificou sua virtude, que é o verdadeiro e único bem, de acordo com os estoicos. Epicteto afirmou: pois se o bem reside na intenção moral e o mal também na intenção moral, veja se o que você está dizendo não chega a algo assim. Bem, se alguém se prejudicou fazendo algo errado comigo, eu não vou me prejudicar fazendo algo errado com ele. Dizem que a vingança é doce, e embora isso seja verdade em alguns casos, o gosto doce geralmente é passageiro. Independentemente de a virtude ser ou não o único bem, é um tópico para discussão, mas, na minha opinião, Epicteto tinha razão ao dizer que, ao prejudicar o homem que me havia prejudicado, eu me prejudicaria. Minha opinião é que Epicteto tinha um ponto quando ele disse que, ao ferir o homem que me machucou, eu me machucaria. É uma forma diferente de dizer para nunca se rebaixar ao nível deles. Não vale a pena. Além disso, o dano pretendido pode nem mesmo ocorrer, uma vez que o sofrimento que esperamos infligir depende, em última instância, de como eles reagem às nossas ações, o que não está sob nosso controle. É assim que os estoicos lidam com pessoas difíceis, incluindo aqueles que emitem um mau cheiro. Como você lida com pessoas difíceis? Deixe-nos saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir nossa seleção de playlists que o ajudarão a encontrar sucesso e felicidade com base nos princípios da filosofia estoica. Lembre-se de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.